Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Agora são 9 horas e 54 minutos. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Bom dia. Espero que você esteja bem, né? Espero que tudo esteja bem. Bom dia. Eu quero mandar um cheirinho especial hoje para as nossas ovelhas de fora do país, né? Um beijo hoje para vocês que moram fora do Brasil, principalmente aqui na América do Sul, né? Que estão se ampliando no Peru hoje. Quero mandar um cheirinho para o Jorge, para a família dele lá no Peru. Deus abençoe vocês. Bem feliz de ter vocês aí como nossas ovelhas, né? Deus é bom. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu não sei onde é que a gente parou ontem, né? Foi, Gabriel, a gente parou ontem. 14, 26. Vamos achar aqui. 14, 26, né? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Vamos ler hoje a partir do verso 27. Marcos 14, 27. A gente vai ler sobre Pedro é avisado, né? Vamos lá, vamos ler de novo. Acho que a gente já leu ontem, mas não deu tempo de falar, né? Então vamos ler de novo. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem, né? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Ai, tô cansado ontem. Um culto, uma mensagem legal ontem, né? Ontem a gente teve um culto bem bacana em Joinville, né? Bem legal. Mas eu tô bem cansado. A semana foi intensa, né? Para mim essa semana foi bem intensa. Ontem eu fiquei conversando com o fantasma ontem até quase 2 horas, 1h30 acho. 1h40. Eu fui dormir tarde, tô cansado pra caramba. Ai, Jesus. Aí daqui a pouco acaba tudo isso, né? Daqui a pouco acaba. Até o X tá funcionando, irmã Irene Favero. Tá funcionando, o Tsuru. Tá funcionando sim, a galera tá aqui falando comigo, ó. Oi, Alex. Bom dia. Isabela, bom dia. Daniela, bom dia. Cristina, bom dia. Ontem foi um culto bacana, né? Uma mensagem legal ontem em Joinville. Mas eu tô bem cansado. Pensa alguém cansado? Eu tô bem cansado. A gente chegou em casa, acho que era 11h40. Não tava voltando, a gente pegou um acidente na estrada. E ficamos parados um pouco. A gente tivemos que desviar, voltamos. A gente conseguiu fazer o retorno, voltar. E por outro caminho. Alongou um pouco o nosso caminho, a gente chegou mais tarde. Eu cheguei em casa, a gente chegou em casa, já era quase meia-noite ontem, né? Ai, mas tá bom. Tá bom também, né? Tá bom também. Eu posso ler o texto já? Vocês já encontraram aí? Já encontraram? Se eu pudesse... aqui no meu calendário hoje é dia 15. Se eu pudesse, eu voltava pra minha cama pra dormir. Você não tem noção como eu tô cansado. Voltava pra minha cama pra dormir. Eu acho que eu fiz meu exame de sangue, peguei o resultado hoje. Meu ferro tá meio baixo. Acho que é isso que eu tô mais cansado. Tá meio baixo meu ferro, algumas coisas também estão meio para baixo hoje. Eu peguei os meus exames hoje e já vou começar a suplementar hoje mesmo, de tarde. Eu vou começar a tomar o ferro e as coisas que eu preciso. E aí já melhoro, né? Eu acho que eu tô cansado em excesso, falta de ferro. Tá bem baixo, meus exames tá bem baixo. Eu suplementei bastante, né? Mas ainda assim tá baixo pra caramba. Preciso melhorar minha suplementação. De injeção, né? Só nas injeções, não nas minhas vitaminas estão bem boas. Sabe uma coisa legal, né? A minha médica pediu meu exame de creatina. E a minha creatina tá extraordinária. Você vê como a creatina da Lobela é boa, né? Ela era muito baixa, muito baixa. E ela tá no nível certinho, tá um pouquinho para cima. A única coisa minha que tá para cima, literalmente, é a minha creatina, o resto tá tudo pra baixo.
Ai, Senhor amado, né? Mas é muito. Por que que falta ferro? Por causa da nossa alimentação, Elisângela, que não é adequada, né? No meu caso é por causa da minha cirurgia, né? Mas é por causa da nossa alimentação, né? A gente tem que comer feijão todo dia, tem que comer carne vermelha todo dia. Tem que comer, né? Nosso corpo precisa da carne vermelha, principalmente da carne vermelha com gordura, precisa. Eu, principalmente, né? E daí eu passo uma semana, tem um dia que a Neuci cada dia faz uma coisa, né? E aqui em casa, como eu ganho muito peixe, muito camarão, né? O irmão Antônio sempre traz. O pastor Júnior também traz para mim. Daí tem um dia da semana que eu como peixe, outro dia eu como isso, outro dia eu como aquilo. E outro dia eu como frango, né? Então eles variam aqui a nossa comida todos os dias, por causa de todo mundo, não sou só eu, né? Mas eu, segundo o meu médico, deveria comer só feijão e carne vermelha todo dia, né? E olha que eu gosto disso pra caramba, né? Olha que eu gosto disso, né? Não vi, Sandra Carucci, o meteoro que caiu. Eu não vi nada, na verdade, né? Não vi. Ontem eu não vi. Não vi. Eu saí logo depois que eu terminei a live. Ontem a gente já saiu para ir para Joinville e daí voltei e não vi mais o telefone. Infelizmente não vi nada, não vou ver hoje, hein? Né? E aí, pela falta, né, de estar comendo todo dia, eu tô comendo pouco, faz umas 2 semanas já que eu tô comendo pouquinho, não tô conseguindo comer direito. Daí acontece isso, quando eu passo esses períodos, eu não sei porque eu não me peso, né, se eu tô emagrecendo, engordando, mas eu tô colocando minhas roupas, tô notando que elas estão ficando maiores, né. Eu já tô notando que elas estão ficando mais folgadas, tô perdendo medidas, né, provavelmente tô perdendo peso. E... E... E eu não consigo comer bem, estou comendo pouquinho. Não consigo comer, né? Não estou conseguindo. Ontem passei mal, vomitei, depois que eu comi, estou comendo pouco. Não estou comendo porcaria, né? Não sei porquê. Mas enfim, eu acho que é estresse, né? Eu acho que é por causa do meu estresse que está muito alto. Adriana Gomes, bom dia, obrigado pela oferta, Deus abençoe. É muito estresse, né? Que eu estou passando, muita coisa aí, né? Meu Deus do céu. Não tá fácil. Mas tá bom, né? Vamos lá, eu posso ler o texto, vocês já acharam aí, né? Vamos lá. A epígrafe do texto é Pedro é avisado. 27 diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Dá para nós, Senhor, discernimento e entendimento da tua palavra. Dá para nós, Senhor, hoje a capacidade de entender, Senhor, de compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O que é se escandalizar em Jesus? Thaís Souza Cândido. Parabéns, querida, feliz aniversário, Deus abençoe você. O que é se escandalizar em Jesus? Né? Ainda existem pessoas ainda que se escandalizam em Jesus. Existem pessoas ainda que ficam escandalizadas, né? Em função de serem crentes, que às vezes preferem não falar porque são ridicularizadas. Paula Cristina, obrigado, minha querida. G2 Insufilme Brasília, precisando deixar os teus vidros escuros aí, né? Procura G2 lá em Brasília, da Paula Cristina. Logo nós vamos aí, Paulo, tomar um café aí, tá? Logo nós vamos.
Deus já falou para mim que logo eu vou em Brasília. Entendam como vocês quiserem, né? Logo eu vou. É, muitas pessoas se escandalizam por causa de Jesus ainda, né? Ainda se escandalizam, né? Mas não deveria haver escândalo em ser cristão. Não deveria haver escândalo na nossa vida porque a gente, sei lá, não bebe, porque a gente não faz coisas que as pessoas fazem, porque a gente jejua, porque a gente abre mão de coisas da nossa vida. E algumas pessoas brigam, né? Poxa, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Por que você não vai lá? Por que você não faz isso, né? E a gente não faz porque fez um voto. Tiago Pinheiro, bom dia. A gente às vezes faz um voto com Jesus, né, em função de alguma coisa da nossa vida que a gente não vai fazer mais, ou que a gente não vai comer mais, ou beber mais, eu não sei. E as pessoas acabam se escandalizando em função disso, né? E Jesus, ele disse que os seus próprios discípulos iriam se escandalizar na morte dele, né? Porque a morte de Jesus Cristo foi muito intensa, não? Foi muito traumática, eu acho, né? Porque foi muito dura, foi muito rude, né? A maneira como Jesus morreu, a morte de cruz é a pior, né? É a pior, a mais dolorosa, a mais complicada, né? Jesus passou pelo espancamento, pelo vilipêndio ou pelo ter sido envergonhado publicamente, né? E foi muito rápido, né? Porque ele desceu do monte quinta-feira de madrugada, sexta, né? De madrugada, foi preso no pé do monte e morreu já 3 horas da tarde, né? Então foi muito rápido, foi das 6 da manhã que ele foi preso, ele morre às 3 da tarde, né? Então foram poucas horas, com muitos acontecimentos, então foi tudo muito intenso, foi tudo muito forte, né, irmão? É muito forte, muito complicado, né? Muito complicado. E os irmãos não estavam preparados para isso. Na verdade, eu acho que abre um parênteses aqui para mim falar um pouquinho sobre isso. Quando Jesus nos avisa de coisas que estão por vir e a gente não se prepara adequadamente, né? Entendeu? A gente acaba não se preparando adequadamente para as coisas e sofre no meio do processo porque não prestou atenção nas coisas que Jesus disse, porque não observou com atenção as palavras que o Espírito Santo trouxe, o que o profeta falou. E a gente, no meio daquela circunstância, daquela situação, a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba sofrendo. Então, eles escandalizaram-se em Jesus, né? E Jesus ainda diz, né? Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, o processo de conversão é um processo difícil, né? A galera precisava se converter, essa galera precisava passar por essa situação de impacto, né? Essa situação forte para que houvesse uma conversão legítima e verdadeira. E eu acredito que na nossa vida é da mesma forma. Lilian, Deus abençoe você, minha queridona. Eu que agradeço pelo teu carinho, tá? Obrigado, Lilian. Deus abençoe você. Obrigado pelos bonés, pelo preto, principalmente, que eu só tinha vermelho, né? Agora tem um preto. Obrigado. Então, muitas vezes a gente precisa passar por uma situação que deveria ou poderia ser traumática até, mas que não é, que faz com que a gente acorde, desperte, né? Aprenda. A igreja de Jesus Cristo, ela sempre cresceu no meio da perseguição. Sempre. Obrigado, Chico. A igreja nunca cresceu de boa, na boa. Não, cresceu no meio da perseguição. Entendeu? Então, não, Maria Tristão, ele morreu na sexta-feira. É que o teu problema é que você conta 3 dias de 24 horas. Esse é a tua...
Na verdade, eu tenho falado aqui para a galera o seguinte: você precisa aprender que as coisas de Deus não são do seu jeito, é do jeito dele. Então, se ele morreu na sexta, sábado, domingo, ele ressuscitou no terceiro dia. Ah, mas não deu 24 horas. Esse é o teu conceito de tempo, não o de Deus. Entendeu? Por que as pessoas erram? São 3 dias, mas não são 3 dias. Ah, mas um dia é 24 horas. É a tua interpretação. Entendeu? Então, muita gente interpreta de maneira inadequada as coisas de Deus. E ficam com esse mimimi. Eu não estou fazendo uma crítica a você, por favor, não faça isso. Não fique triste por eu falar isso, mas eu preciso aproveitar o que você está falando para dar um exemplo para a galera. Mimimi dizendo assim, mas se não for do jeito que eu entendo, eu não tá certo. E tá errado isso aí. Entendeu? Então, ele morreu na sexta, no sábado, no domingo ele ressuscitou. É o terceiro dia. Não importa que não passou 72 horas. Entendeu, queridona? Então, esse exemplo serve para muita coisa da nossa vida. Para muita coisa na nossa vida. Que a gente tem um conceito humano. Sabe quando o pastor fala para você, gente, a justiça de Deus não é segundo a tua justiça. Os conceitos de Deus não são segundo os teus conceitos. Entendeu? Então, Cíntia Rodrigues, pastor, então é normal sermos perseguidos quando estamos no centro da vontade de Deus? Sim, claro. Principalmente por pessoas dentro de alguma igreja? Claro. A perseguição vai vir de dentro da tua casa. Não vai vir de fora. A perseguição vai vir dos caras de dentro da igreja, de dentro da tua casa, de dentro da tua família. A Bíblia diz isso. Os teus inimigos são os da tua família. Quem vai se levantar contra você? Entendeu? Então, essa situação da morte de Jesus Cristo, veja, Tiago, a gente leu a epístola de Tiago na Bíblia, né? Tem a epístola de Tiago, a carta de Tiago. Delícias da Lu Costa, obrigado Lu, Deus abençoe. E o Judas, que tem a epístola dele também, são 2 irmãos de Jesus Cristo. Eles se converteram quando Jesus ressuscitou. Janeide Ferreira, obrigado, irmã, pela tua oferta. Deus abençoe você. André Monteiro, bom dia, obrigado também. Um beijo hoje pro papai André, né? Tá fazendo aniversário. Parabéns, André, feliz aniversário. Deus te abençoe, meu irmão. Entendeu, irmão? E Jesus morre, os seus irmãos se convertem. Quando? Quando Jesus ressuscitou, porque ninguém acreditava que ele era o Filho de Deus. E ele sempre ficou falando, né? Entendeu? Ele sempre ficou falando. Né? Ele disse, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Mas ninguém acreditava em Jesus. Todo mundo achava que isso era conversa fiada dele. André Jardim, bom dia. Nelly Simão, bom dia, Nelly. Deus abençoe. Entendeu? Oi, Rosane Godoy. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns a todos que estão de aniversário hoje, tá? Então, Jesus, mesmo os seus discípulos, isso aqui é verdade, isso que eu vou te falar. Mesmo as pessoas que andam com você, que gostam de você, às vezes não acreditam em você. Entendeu? Mesmo os que andam com você, eles falam assim, não, irmão, amém, mas ele não acredita. Entendeu? William Amorim, obrigado, Deus abençoe. Os caras não acreditam em você. Eles não acreditavam em Jesus. Eles andavam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viam Jesus fazer milagres, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou os enfermos, Jesus fez coisas extraordinárias, os caras andavam, eles viam, eles ouviam Jesus falar, mas eles não acreditavam, na verdade, eles não acreditavam nele. Entendeu? Eles não botavam uma fé que ele de fato era Cristo, o Filho de Deus, não acreditavam. Então, isso traz para nós, para mim, para você, que a gente vive a mesma coisa, irmão.
Eu posso dar um testemunho para vocês? Eu vou dar um testemunho. Agora que a gente comprou o imóvel, eu vou mandar foto para você pôr a foto aqui, Gabriel. Agora que a gente comprou o imóvel da igreja, deixa eu achar aqui, peraí. Que a gente comprou o imóvel da igreja, eu sempre falei que a gente ia comprar um lugar, que ia ser um lugar grande, sempre falava para todo mundo, ninguém acreditava, irmão. Ninguém botava fé. Você não tem noção. Ninguém imaginava que a gente fosse chegar onde nós chegamos, na verdade, né? Ninguém imaginava isso aí. Nunca ninguém botou fé nas coisas que eu falava. E eu sei disso. Não botava fé. Pronto, tá aqui, Gabriel. Achei, vou compartilhar com você já. Espera um pouquinho que eu vou compartilhar aqui com o Gabriel para ele pôr para você ver aqui. Ai, Jesus amado. Meu telefone tá com o teclado meio devagar. Não sei se não tem que dar uma resetada, né? Tá aí, já bico. Ninguém botava fé. Eu falava, cara, nossa igreja em Curitiba vai ser grande. Jesus falou para mim que vai dar para nós um barracão grande. Vai ser um negócio legal. Nosso povo vai passar algum tempo, nosso povo vai começar a vir fazer caravana, vão vir ônibus de vários lugares do Brasil. Deus sempre falou isso para mim. Que ia chegar um momento que isso ia começar a acontecer, né? Que as pessoas iam começar a vir de longe, que as pessoas iam fazer caravanas, ia vir muita gente, que Jesus ia usar minha vida para fazer muito milagre. Deus sempre falou isso aí para mim. Mas nunca ninguém botava fé, entendeu? E hoje que a gente comprou, né, o imóvel, já compramos, né? As pessoas passam na frente e falam, nossa, uau, entendeu? Porque eu sei que no fundo os caras não botavam fé. Olha a foto do barracão aí, te mostrar pra vocês, ó, que a gente comprou, dá uma olhada aí, que lindo que ele é, ó. Lindão, né? Novinho. Essa é a nossa nova igreja em Curitiba, né? Eu não vou mostrar em volta nada ainda, né? Porque não convém, mas a gente ainda vai reformar a fachada por dentro, tudo, né? O barracão tem 900 metros quadrados, dá uma olhada aí, ó. Tem 900 metros quadrados de barracão, olha que lindo que ele é. Todo novo, bonito, né? Grande pra caramba. Pro meu futebol, né? Eu acho, pelo menos, né? Pro meu futebol é muito mais do que mereço, né? Entendeu? Luiz Henrique Maciel, obrigado, Deus abençoe. Né? Muito melhor do que imaginava a nossa filosofia, né? Entendeu? Muito melhor do que imaginava a nossa filosofia, né? Então, ninguém imaginava, ninguém dava crédito, entendeu? Ninguém dava crédito, ninguém imaginava. E agora que a gente comprou, a gente, né, tem que ter o trâmite ainda, assinar a escritura, aquela coisa, mas a gente já fez contrato de compra e venda, a gente já deu 400 mil de entrada e tal. Então o negócio já está firmado, já está fechado, agora eu posso mostrar para vocês. Pode tirar agora, Gabriel. Mas ninguém acreditava. Eu falava as coisas, os caras achavam que eu era um sonhador, irmão. Entendeu? Achava que eu era um sonhador. Falou, não, os caras aí, ele viaja. Entendeu? Esse aí viaja. Mas o Sandro fica só contando vantagem. Você acha que eu não sei disso? Eu sei, irmão. Deus mostrava pra mim. Entendeu? Olha, irmã, só de nave da igreja, lugar para pôr cadeira, vão ficar 777 metros, segundo a Lohane, para pôr cadeira. Se a gente calcular uma cadeira por metro quadrado, vão ter 774 cadeiras, uma por metro quadrado, mas a gente sabe que são duas, né? Dá para colocar apertado, até se for cadeira pequena, até 3 num metro quadrado, né? Dá para pôr até, mas vamos dizer que seja duas, né? Então, mais ou menos 1.500 cadeiras vão ter, né? Vai dar para pôr aí, pelo menos, né? Se a gente colocar umas cadeiras maior, menos. Se colocar umas cadeiras normal, mais ou menos 1.500 a 1.600 cadeiras, mais ou menos, né? Atualiza para mim o YouTube aqui, bíblico. Então, é bem grande, né? É bem grande, né?
É bem grande. E hoje, quando as pessoas veem, as pessoas olham para aquilo que Deus... Ficou impressionado, Willy? Ficou impressionado? É, entendeu? É a promessa de Deus isso. Então, as pessoas se escandalizam quando você fala as coisas de Deus. Entendeu? As pessoas, elas se escandalizam. Agora tem que atualizar o do outro lado aqui, Gabriel. As pessoas se escandalizam, entendeu? Quando você fala as coisas, mas quando acontece, elas passam a crer. Entendeu? As pessoas começam a acreditar, falam, opa, né? Opa! Mas aí é a mesma coisa falar assim, cara, eu tava orando, Jesus falou que vai me dar um carro. A gente fala demais, né? A gente não deveria falar, na verdade, né? Eu já tenho ensinado aqui você também sobre isso. Você não deve falar, né? Esse tipo de coisa. Porque você vai passar por mentiroso, né? Mas quando Jesus te dá a condição de você ter o carro, entendeu? Josiane Cabral, se você puder fazer o favor de mandar uma mensagem para os administradores, a gente está precisando nas cidades aí, pessoa que possa disponibilizar a sua casa com piscina para a gente fazer os batismos. Muito obrigado pelo teu carinho aí, tá? Muito obrigado. No Espírito Santo, né? Se você puder entrar em contato com a galera aí, vai ser bem legal, tá? Por favor. Entendeu, irmão? Então, quem sabe, né, Reinaldo Alonso? Quem sabe? O nosso querido deputado doutor Olim, ele falou para mim, se eu não quero fazer um culto em Ribeirão Preto, ele disse para mim, pastor, você quer fazer culto em Ribeirão Preto? Eu vou te dar... Que sempre que eu vou aí, o doutor Olim que providencia tudo para nós, né? Para nossa igreja, ele é um amigo muito querido, eu gosto muito dele, é uma pessoa sensacional. E ele já falou para mim, me diz aonde você quer que eu vou arrumar o lugar. Então ele que providencia, ele que paga tudo, abençoa a gente, dá de oferta, né, para a igreja, para a gente fazer os cultos e tal. Sempre é o doutor Olim que faz, né? Ele é um amorzão, eu gosto demais dele, né? Pessoa sensacional. E a gente vai fazer isso, sim. Vamos só esperar passar esse meio de ano aí, depois a gente vai em Ribeirão Preto, eu quero ir aí. Nós vamos sim, tá? Pelo menos fazer um culto, eu garanto para você que a gente vai, né? Fazer um batismo aí, bem provavelmente, ainda esse ano. E então, quando a gente fala as coisas, irmão, quando a gente fala as coisas, as pessoas não acreditam, elas não botam fé. Mas aí, quando elas veem a coisa efetivada, acontecida, então elas de fato entendem que você falou a verdade, mas só quando acontecer. Então, esse testemunho de Jesus, quando se converteram os seus irmãos, ele é próprio para cada um de nós. Ele é próprio para cada um de nós, irmão. Você não tenha dúvida disso. Entendeu? A gente está reformando o nosso ônibus, estamos pintando, mandamos pintar o ônibus, né? Nós já reformamos toda a parte mecânica dele, né? Tudo, revisamos já tudo, né? Tiramos todos os vazamentos. Coitado, nosso ônibus estava meio caidinho, né? Quando a gente comprou, levantamos ele já. Trocamos pneu, tudo novo, né? Nosso ônibus está zerado. Agora a gente mandou pintar ele. Da cor original, que é prata, né? Acho que é prata, ou cinza ou prata, não sei a cor dele. Depois nós vamos plotar. Estamos trocando as mídias para a gente ter mais conforto, né? Para viajar. E aí a gente já quer inaugurar ele em Caxias do Sul, né? 21 de junho, Caxias do Sul, a gente vai estar aí. Se Deus assim quiser, né, irmão? Se Deus quiser, né? Então, a gente fala as coisas, as pessoas não acreditam. Então, quando eles veem você com a bênção, eles passam a acreditar. Quando é que eles acreditaram que Jesus ia ressuscitar? Quando Jesus ressuscitou. Ninguém creu antes de ver. Eles só acreditaram no domingo de manhã quando Jesus ressuscitou. Entendeu? Eles só acreditaram Iraí Andriotti. Oi. Entendeu? Eles só acreditaram quando Jesus ressuscitou. Ninguém acreditou enquanto Jesus estava falando, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os caras, Jesus é louco, cara. Jesus é crazy. Jesus não bate bem da bola. Jesus pirou na batata. Jesus comeu muito carneiro assado. Era isso que os caras pensavam. Ninguém acreditava que ele ia ressuscitar.
Entendeu? Ninguém botava fé até que ele ressuscitou. Então veja, Jesus disse: escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. 28. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus não só disse que ele iria ressuscitar, como ele disse o que ele ia fazer quando ele ressuscitasse. Por quê, irmão? Porque ele é Deus, caramba. Porque ele é Deus. Entendeu? Porque ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. Firme, sentado, diz a palavra de Deus, diz que Jesus está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. É no livro de Romanos. E hoje a maioria das pessoas não acredita na volta de Jesus. Ontem a gente pregou sobre isso, né? Volta de Jesus. Que ele vai vir como uma trovoada e vai atravessar o céu de um lado ao outro. Não é? Não lemos o texto ontem, que é onde o corpo vai morrer, vai ficar, as aves de rapina vão comer. Não foi isso que a gente leu ontem. Né? Então a palavra de Deus, ela vai quebrando os paradigmas, ela própria, a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é como um martelo que quebra as pedras da incredulidade. Ela vai falando, ela vai profetizando e ela vai fazendo com que aquilo se cumpra e as pessoas passam a acreditar porque elas enxergam, porque elas veem aquilo que foi profetizado e aquilo que foi falado. Essa é a função da profecia, trazer as pessoas que não acreditam em Deus para que creiam. Entendeu? Oi, Edmar, tá aí em cima, é? Deus te abençoe. Entendeu, irmão? É isso aí. É a Leila Solange Oliveira, mas ontem a gente recebeu um pessoal na nossa igreja, na comunhão da igreja, muitas famílias que estão saindo da igreja quadrangular. Nós recebemos muitos em Joinville ontem, acho que 5 ou 6 famílias que passaram a congregar conosco e estão saindo das igrejas quadrangulares. E a igreja física, e onde os caras estão? E estão vindo para a igreja virtual, porque pelo menos aqui eles têm Jesus. O pastor deles não tem o espírito da caveira, o pastor deles não é um estuprador, né? Não é um violador de jovens. Não é? Então a gente precisa estar onde Jesus está. Pastor, as pedras poderiam ser o nosso coração também? Com certeza. A Bíblia fala do nosso coração de pedra, né? O Senhor diz que ele retirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. Então, o que é o coração de pedra? O que é a fronte, né? A fronte de pedra é a pessoa que é difícil de acreditar, que não crê em nada, que duvida de tudo, que não ouve a palavra de Deus. Você prega, você fala a verdade, você ensina as pessoas, não escuta. Entendeu? As pessoas não querem saber de Jesus. A maioria quer saber da sua religião, quer saber da sua igreja, quer saber do seu pastor, mesmo que ele não esteja pregando o evangelho de Jesus Cristo, ele não esteja ensinando, exortando, consolando, como a Bíblia diz que deve ser. Né? Então, a gente precisa estar onde Jesus está, e aonde Jesus está, a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há alegria, aí há milagre, aí há prodígios, sinais, maravilhas, transformação de vida, testemunho. Observe quando os discípulos de João Batista vêm conversar com Jesus e diz assim: Senhor, o mestre pediu para eu vir aqui perguntar, o Senhor é o Cristo ou haverá de vir outro? O que Jesus fala para ele? Ele fala: não, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, sim. É isso que ele fala? Não. Ele fala: cara, olha as minhas obras. Aqui o cego enxerga, o coxo anda. Não foi isso que Jesus falou? E o reino de Deus está sendo pregado aos pobres. Então você me reconhece pelas minhas obras. Você reconhece uma igreja de Jesus pelas obras da igreja, se ela é de Jesus ou não. As campanhas, irmã, elas são bíblicas. Só não existe campanha bíblica de dinheiro. Isso aí não tem. Né? A gente olha para o texto, nós temos embasamento, por exemplo, as 7 voltas em Jericó. É uma campanha de oração. Ela existe, está na Bíblia.
Os 7 mergulhos de Naamã. Você acha coincidência isso está na Bíblia? Não, está lá. Ah, mas tem só 2. Mas não é o suficiente para você? Então a campanha existe? Existe. O que não existe é tomar teu dinheiro para isso. Ah, nós vamos fazer um envelope, você vai participar da campanha, você vai dar isso, vai fazer aquilo. Isso não tem na Bíblia. Agora a campanha de oração, isso aí tem. Né? De perseverança para que você alcance, para que você vença. Entendeu? Obrigado, linda estrela. Certo, irmão? Então, viver uma vida cristocêntrica, viver uma vida na presença de Jesus Cristo, é diferente de viver uma vida na igreja. É diferente. Tem muita gente vivendo uma vida dentro da igreja, mas não está vivendo uma vida com Jesus. Não está vivendo uma vida cristocentrista, biblicista. Não está. Por quê? Porque segue a religiosidade da sua congregação religiosa. Entendeu? Ontem a gente tratou sobre isso também no culto, na mensagem eu falei sobre isso. Né? Então, a maioria das pessoas precisa de uma situação traumática para crer. Os corações duros, as pessoas vai ter que passar por uma situação complicada, que a gente chama aí de deserto, né? Entendeu? Então, nós, qual é a nossa função? Eu às vezes até me preocupo que parece que eu estou sendo chato. Quando eu vou orar a Deus, eu não preparo mensagem antes, né, deixo que elas sejam aí dirigidas pelo Espírito Santo. Então, eu dobro o meu joelho na igreja, quando eu chego na igreja eu vou orar. Jesus me dá o texto que eu vou ler ali na hora. Eu oro, peço para Jesus me dar o discernimento daquele texto. E teve um período da nossa vida, e continuo vivendo isso aí, que nós estamos pregando só os evangelhos. Não sei se você percebeu, toda a mensagem é dentro dos evangelhos, só os evangelhos. E eu fico preocupado, porque às vezes parece que eu estou sendo repetitivo em determinados assuntos, como salvação, libertação, transformação. Se você parar para pensar, é a ênfase da nossa igreja, da pregação do evangelho na nossa igreja, é conversão, salvação e arrependimento. Se você parar para ver isso aqui, né? É claro que a nossa igreja ela é viva, né? Então a gente tem dias aqui que a gente fala sobre prosperidade de Deus, né? Que a gente fala sobre cura, que a gente fala sobre outras coisas que são pertinentes ao evangelho e a gente precisa pregar e ensinar também. Porém, a nossa palavra sempre é baseada na salvação, no arrependimento, na salvação e na transformação das pessoas. Essa é a função da igreja. Entendeu? Essa é a função da igreja. Foi para isso que Jesus levantou a nossa igreja. Né? Se você parar para prestar atenção, você vai ver que o pastor sempre está pregando os evangelhos. E eu não escolho isso, é o Espírito Santo que me fala. Hoje você vai pregar Mateus 7, hoje você vai pregar Lucas 17, hoje você vai pregar João 15, hoje você vai... E eu só fico aqui, ó, rodeando. Edevir Possamay, obrigado. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu sigo a orientação explícita do Espírito Santo. Entendeu? Eu sigo a orientação específica do Espírito Santo. Eu não fico escolhendo mensagem. Ah, hoje eu vou pregar, lança o teu pão sobre as águas. E daqui a alguns dias você o achará e o dividirá com muitos. Cara, eu não prego mensagem direcionada, dirigida. Não fico dando indireta com a mensagem que eu estou pregando. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu obedeço aquilo que Jesus está mandando eu fazer. E às vezes eu me preocupo pensando, credo, Jesus, daqui a pouco o povo vai dizer que eu tô chato, que eu só fico falando se arrependa, se arrependa, se arrependa, se converta, se converta, se converta, abandona o pecado, sai do mundo. Você percebeu? É só isso aí. Né? Não sei se você percebeu, mas eu tô batendo nisso aí faz muito tempo. Né? Tô batendo nisso aí faz muito tempo. Então eu venho, trago exemplos cotidianos, trago exemplo da nossa vida, trago histórias dentro da nossa vida para poder trazer essa mensagem para dentro do nosso dia a dia de maneira simples, para que todo mundo possa entender. Você acha que as pessoas crentes de determinadas igrejas gostam do que eu falo? Não gosta, a maioria me odeia. Entendeu? A maioria me odeia, irmão.
A última vez que eu fui conversar com aquele moço no podcast lá, que é só os caras dessas igrejas mais tradicionais que assistem ele, os caras me bombardearam lá. Entendeu? Agora, ninguém pode dizer que eu sou um herege, porque o que eu prego é só a Bíblia. Agora, eles não aceitam o meu conceito de cristianismo. Entendeu? Eles não aceitam. Eles querem o conceito deles, o conceito de festa, de congresso, de cantor, de pregador, de banda, de música. Esse é o conceito de igreja dos caras. Entendeu? Esse é o conceito de igreja dos caras. De culto show, né? De mensagens show. Eu já fui um pregador da Assembleia de Deus, irmão. Mas Jesus me tirou de lá para me trazer para cá. Entendeu? Jesus já me tirou de lá. Eu já fui um pregador, um grande pregador de congresso da Assembleia de Deus e pregava como os caras. Mas Jesus me trouxe, moldou, trouxe o meu ministério aqui onde eu estou e quer que eu faça dessa maneira. É o que eu faço. Eu sou obediente. Entendeu? Obediente. Né? Então, o que eu vou falar para você? Eu quero ir morar no céu. Você deve, Salzinir, exatamente, Azevedo, você tem que ouvir exatamente o que eu estou falando. Qual mensagem você deve pregar? Você deve pregar aquela que o Espírito Santo te der. Você tem que orar e dizer, Jesus, eu vou nesse culto, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu traga? Não é o que você deve pregar. Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu traga? Eu quero uma mensagem inspirada, porque mensagem inspirada não é para qualquer um, irmão. Quando você vê aquelas mensagens bonitas, que você vê aqueles cortes no Instagram, que os caras fazem aquelas frases de efeito, não sei se você percebeu que eles têm umas frases de efeito. Cara, os caras estudam aquela mensagem. Tem gente que já pregou a mesma mensagem 10, 15, 20 vezes, tem ela escrita. Os caras treinam ela para chegar lá no púlpito e fazer aquilo que você vê. Entendeu? Tem o Alisson Soares, escute isso. Treinam. Os caras ficam treinando em casa a semana inteira para chegar naquela igreja grande, porque eles sabem que vai ser gravado, que aquilo vai dar mídia, que vai repercutir. E os caras treinam, eles treinam a entonação de voz, eles treinam aquelas frases de efeito, eles vão buscar aquilo e falam, todo mundo fala, nossa! Só que se você escutar o cara pregar de novo, ele prega igualzinho, a mesma mensagem, sempre a mesma. Entendeu? Né? Então, eu não tô aqui para dar show, eu não tô aqui para agradar todo mundo, essa não é a minha função. Não é minha função. Eu falo para as pessoas que eu sou, cara, eu sou tão grato a Deus, irmão. Eu sou tão grato a Deus. Às vezes eu falo, eu me emociono com isso, porque é verdade. Eu sou tão grato a Deus porque eu sei de onde Jesus me tirou, irmão. Entendeu? Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei de onde eu vim. Eu não esqueço disso. E quando eu olho aonde Jesus me colocou, irmão, aonde Jesus me colocou, a promessa de Deus, e eu estou aqui exatamente dentro do texto, né? A promessa de Deus sobre a minha vida, as coisas que Deus falou para mim se cumprindo, ipsis literis, todas elas. Eu vou contar uma coisa para você aqui, é um testemunho que eu estou te falando há muitos anos, mas muitos anos atrás. Eu andava a pé, irmão. E a Manuela falou para mim assim, nossa pai, eu tive um sonho, quando ela era criança. Filha, que a gente tinha uma casa bem grande, que a gente tinha uma garagem bem grande, tinha um monte de carro lá. E eu andava no meio da garagem e via os carros que a gente tinha uma Porsche. Eu falei, nossa filha, pense. A gente andava a pé, irmão. Entendeu? E eu nunca corri atrás de absolutamente nada. De ganhar dinheiro, de cobrar dos outros. Você sabe disso, você vem nos nossos cultos, você vê. Não fico pedindo oferta, fazendo campanha, pedindo dinheiro para nada de ninguém. Entendeu? E aí Jesus vem me dar esse trabalho extraordinário que Jesus me deu. Extraordinário. Extraordinário. Agora abrindo essas portas de trabalho para mim com os meus anunciantes,
que é uma coisa extraordinária, de Marte, extraordinária que Jesus está fazendo na minha vida. E eu posso ver as coisas que o Senhor falou para mim lá atrás, irmão, acontecendo na minha vida agora. De eu poder ter aquilo que eu desejo no meu coração, de eu poder ir lá e comprar, e pagar e não ficar devendo nada para ninguém. Aonde Jesus me trouxe, aonde Jesus me colocou, jamais na minha vida eu acreditei que isso poderia acontecer. Jamais. Entendeu? A Elisa Alves, verdade, pastor. O pastor da igreja batista que eu frequentava certa vez pregou uma mensagem excepcional. Depois descobrimos que ele copiou de um livro. Exatamente como estava lá. Cara, isso é muito comum. Existem pastores que fazem cursos e nesses cursos ele ganha um livro com mais de 1000 mensagens, 1000 pregações ali, com versículo, com texto, com tudo prontinho. E aí ele estuda aquilo ali, vem ali e prega para você. Mas cada um, né? Entendeu? Então, eu olho hoje para as coisas, a gente ter podido comprar a igreja em Curitiba, irmão, é algo extraordinário. Entendeu? Extraordinário. Eu tenho uma alegria de estar aqui, uma alegria no meu coração de estar aqui, que você não tem noção. Você não tem noção, irmão. Eu fiquei escutando um cara falar esses dias assim, a gente quando vai pregar lá em tal lugar, 10.000 pessoas. Eu fiquei pensando, falei, nossa, eu prego para 10.000 pessoas todo dia, de manhã cedo. Todo dia de manhã cedo eu prego para 10.000 pessoas. O cara aí acha isso um pregador muito famoso aí, né? Falando desses dias. Que queria ir pregar lá nos Gideões, 10.000, 15.000 pessoas. Cara, eu faço isso todo dia. Eu prego para 40.000 pessoas todo dia. Entendeu? E cada vez que eu faço isso, eu faço com amor, eu faço por Jesus. Às vezes eu venho aqui e brigo com vocês. Às vezes a gente conversa porque o Espírito Santo fala para mim, hoje o pessoal precisa conversar, você trata desse assunto aqui. E a gente vai tratando todo mundo, ninguém tá ficando para trás, nós não estamos soltando na mão de ninguém, porque a gente vai devagarzinho no passo da vaca. Eu já falei para vocês, a gente vai buscando conhecimento, mas a gente também vai ensinando o comportamento. Não é? E nós devagarzinho a gente vai dividindo os nossos conhecimentos, vocês vão dando a opinião de vocês aqui, vão falando, né? Vão trazendo as dúvidas, a gente vai esclarecendo como uma verdadeira igreja deve ser, com amor, com paciência, com calma, mesmo que às vezes eu estou irritado, eu estou com o saco cheio, eu estou com um monte de problema, né? E eu tenho muitos problemas, muitos, principalmente por causa do meu trabalho, né? Enfim, de tudo que eu faço, de tudo que eu vivo. Mas eu pacientemente prego o evangelho de manhã, se eu puder de tarde, de noite de novo, e viajo, vou para lá, venho para cá, faço tudo com o maior carinho, entendeu? Faço o melhor que eu posso, né? E fico feliz porque muitas coisas que Jesus Cristo mandou que eu falasse para as pessoas estão começando a acontecer. Estão começando a acontecer, irmão. E as pessoas estão começando a prestar atenção nas coisas que eu falo. Escute o que eu estou te falando aqui. Tem muita gente que está começando a prestar atenção nas coisas que eu falo. Você sabe que existem jornais de grande circulação no país que colocaram funcionários só para ouvir o que eu falo de tarde. Escrevem tudo o que eu falo, já falam narnês perfeitamente, identificam tudo o que eu estou falando. Sabe que eu já recebi propostas de dinheiro, muito dinheiro, para mim não falar sobre determinados assuntos. Você sabia disso? Muito dinheiro. Não é pouco, é muito. Eu recebi propostas de receber dinheiros por mês. Muito dinheiro, muito. Para eu não falar sobre determinados assuntos. Eu nunca aceitei, irmão, e não vou aceitar. Os caras já tentaram me matar 2 vezes. Já tentaram me subornar.
E eu continuo aqui, irmão, mesma pessoa, mesma coisa. Você sabe que eu estou ganhando almas? Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou ganhando almas de pessoas que não acreditavam na igreja, que não acreditavam, não, em Jesus os caras acreditam, que não acreditava na igreja, que não acreditava em pastor, que porque tudo era corrompido, porque todo mundo era ladrão. E que hoje são pessoas que convivem comigo no meu trabalho, na internet, convivem comigo, que são pessoas que trazem as propostas financeiras que eu recebo, e elas são muitas e sempre eu as tenho. Entendeu? E eu ouvi de uma pessoa que, cara, que era desviado, largado. Pensa uma pessoa virada no que é aquilo que me circunda, meu amigo, uma pessoa que eu conheço hoje. Que disse pra mim assim, ó, pastor, eu tenho orgulho de você, cara. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Porque quando eu vi essa proposta financeira que você recebeu, cara, é muito dinheiro. E eu iria entender se você tivesse aceitado. Escute isso aqui, eu estou te dando um testemunho. Eu não posso falar nomes, o que essa pessoa faz, você sabe que eu não posso. Né? Mas, cara, quando eu vi você falar não e mandar eles enfiarem o dinheiro naquele lugar, porque o teu caráter te impedia de vender qualquer coisa, que você não iria se vender de uma hipótese nenhuma. Cara, eu vou dizer para você, eu voltei a acreditar na igreja. Escute isso aqui, irmão. Eu voltei a acreditar que existem de fato homens de Deus, que existe meu pastor de verdade. Cara, você é um exemplo para mim. Ímpio de maré. Entendeu? Eu tenho ouvido isso, irmão. E eu tenho conseguido trazer pessoas para Jesus que quando passar todos os troços, que eu puder falar nomes, que eu puder te contar as coisas da maneira que eu gostaria, mas eu não posso, você vai ficar admirado. Vai cair teu queixo de saber, meu Deus, pastor, como é que Jesus levou você para entrar dentro desse negócio aí? Você não tem noção aonde eu tenho entrado, irmão. As pessoas com quem eu falo. Você não tem noção. Que as pessoas começam a ouvir para querer saber as coisas que eu vou falar sobre outro assunto. E o Espírito Santo começa a pegar os povos, irmão. Alcançar essas pessoas. Aonde outros pastores não conseguem chegar, porque os caras não crê, cascudo. Entendeu? Você não tem noção, irmão. É uma coisa... Eu às vezes ponho a minha cabeça no travesseiro, eu choro quando eu tô orando, irmão. Sabia? Falo pra você diante de Deus, isso como testemunho. Eu choro diante de Deus. Da alegria que eu tenho, da honra que Deus está me dando. Entendeu? Da honra que Deus está me dando. De ser tão honrado por Deus, de poder levar esse testemunho de Jesus Cristo lá, irmão, onde ninguém vai. Sabe aquela palavra profética que o apóstolo Paulo recebeu? Ele disse assim, que Deus falou para ele, eu vou te levar no meio de reis e príncipes. Sabe aquilo? É o que eu estou vivendo, irmão. Aquilo que Deus falou, eu vou te levar no meio dos reis, dos príncipes, dos grandes. É onde eu estou andando. É onde eu tenho ido. Entendeu? É uma coisa, irmão, impressionante. Eu fico impressionado. Quando eu escuto as pessoas falando de mim, eu não acredito. Eu falo, o que? Vocês estão falando de mim? E poder ter oportunidade de olhar para as pessoas e dizer, cara, eu não quero isso aí. Eu disse para uma pessoa muito importante, muito. Eu disse assim, ó, você não tem nada que eu quero, nada. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso de emprego. Eu não preciso de favor. Eu não preciso de nada, irmão, porque Jesus já me deu tudo. Quando eu puder te contar para quem eu falei isso, aí você vai ficar de cara. Entendeu, irmão? Então, poder testemunhar que Jesus Cristo é rei no meio das pessoas. E não pegar nada de ninguém, nada. E as pessoas se admirar, porque eles falam assim, ó, todo pastor que chegou aqui pediu alguma coisa. Todo pastor que veio aqui, ele pediu por alguém.
Ele queria que alguém fosse isso, que alguém fosse aquilo, que colocasse alguém em tal lugar, que desse isso aqui para a igreja dos caras. Cara, você não quer nada, você não pede nada. Sabe o que eu falo pros caras? Eu falo, irmão, eu sirvo a Jesus, eu não sirvo a você. Irmão. Eu tenho um orgulho disso, se você soubesse, irmão. Eu tenho um orgulho disso e as pessoas que trabalham comigo são muita gente. Eles falam, cara, eu tenho orgulho de estar com o pastor. Orgulho, irmão. Do cara ser limpo, não se corromper, não se vender, não, nada. Entendeu? Então, ser de Jesus é ser diferente. Mas não é ser diferente dentro da igreja. É ser diferente no meio do mundo. É ser de Cristo no meio dos ímpios, irmão. Entendeu? É você ser respeitado. Eu converso com algumas pessoas que tem muita gente. Eles falam assim, ó, não fala isso aí que o pastor tá aqui. Eles falam assim, irmão. Fica falando essas coisas na frente do pastor. Assim, os caras falam assim, irmão. Eu fico admirado, dou risada. Entendeu, irmão? E tiro onda de todo mundo, irmão. E fico tirando onda de todo mundo. Entendeu? Os caras querem parecer bonito, aí os caras compram tênis de 10 mil, 15 mil reais, né? O Gucci, Versace. Eu fico olhando os tênis dos caras quando eu vou nos lugares, né? Porque eu ando só de tênis, você sabe. E aí eu comprei uns tênis da Adidas. Uns coloridos, bem legal, né? Que é o SL72, que é o meu tênis, né? Que é o que eu uso. Eu tô usando... eu usava quando eu tinha 15 anos, né? Que custa menos de 500 reais. Eu pago 460 quando eu pego na oferta, né? Eu comprei um azul, um verde, um azul claro, um azul escuro, um vermelho, um cinza, um de cada cor. Eu gosto pra caramba desse tênis. Ele é um troço baratinho. E aí eu ando com os caras. Esses lugares onde eu ando, tem caras de outras igrejas lá. E os caras andam de Rolex. Andam de tênis de 10, 15 milha. De camisa de 4 mil, irmão. E eu ando lá com essas camisetas aqui, ó, que eu ganhei das irmãs que mandaram pra mim. Lá da Lobela, mandaram um monte de camiseta pra mim de Jesus. Eu ando de camiseta, tênis de 400. Meus relógios caros custam 3 mil, 2 mil e pouco. Os caros, né, que eu tenho. Entendeu? E eu não me destaco no meio das pessoas pelas coisas que eu tenho, irmão. Eu me destaco pelas coisas pelo que eu sou. Eu não preciso colocar um troço caro no meu corpo para mostrar que eu tenho valor. Meu valor é Jesus Cristo. Entendeu, irmão? O meu valor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que mais vale na minha vida. A minha dignidade, a minha honra. Esse para mim tem valor. E ontem... ontem não, né? E nós... temos a oportunidade de testemunhar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. Entendeu, irmão? Vamos orar. Tá no meu horário já, 10h52. Eu tenho que ir na Gi hoje fazer minhas unhas. Vamos orar? Feche os seus olhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa quinta-feira que foi uma bênção. Obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui comigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Que o Senhor nos abençoe, Pai, na autoridade, no poder do teu santo nome. Que o Senhor possa nos ensinar todos os dias. Todos os dias. Senhor, eu te peço. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos conduza. Que o Senhor possa pôr a tua mão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, para que a gente seja uma boa testemunha. Para que a gente dê testemunho de verdade. Para que a gente seja luz no meio da escuridão. Para que a gente possa crescer na graça, mas também no conhecimento. E assim, Senhor, possamos fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.
Que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando e quando beberem dela sejam alcançados pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa nos conduza, sem soltar dela. Assim, Deus, nós agradecemos e te abençoamos em nome de Jesus. Não esquece, hoje é quinta-feira, é dia do nosso jejum, né? A gente vai jejuar do almoço hoje até o almoço amanhã, só de sólido o nosso jejum, tá? Líquido você pode aí, tá tranquilão. Tá bom? Se você não puder fazer do meio-dia ao meio-dia, faz das 18 ao meio-dia, também tá legal, do jeitinho que você quiser, se você quiser participar. Vamos jejuar pela nossa igreja, vamos jejuar pela nossa vida espiritual, para que Jesus esteja conosco, seja conosco. Tá bom? Beleza? Beijo. Deus abençoe vocês. Até depois. Tchau.